APG 14, problema 1, altos e baixos. O tubo digestório é um sistema digestório que é constituído por um grupo de órgãos que decompõem o alimento que consumimos em moléculas menores, passíveis de serem utilizadas para as células do corpo. Dois grupos de órgãos compõem o sistema digestório, o canal alimentar e os órgãos digestórios acessórios. O canal alimentar, ou trato intestinal, é um tubo contínuo que se estende do esôfago até o ânus, pelas cavidades torácicas, abdominopélvica. Os órgãos do canal alimentar incluem esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e o canal anal. O comprimento do canal alimentar é de cerca de 5 a 7 metros no intestino vivo. Os órgãos digestórios acessórios incluem boca, dente, língua, glândulas salivares, faringe, fígado, vesícula biliar e pâncreas. Os dentes ajudam na quebra física do alimento e a língua auxilia na mastigação e na deglutição. Já a faringe constitui a via inicial do transporte dos alimentos. Os outros órgãos digestórios acessórios nunca entram em contato direto com os alimentos. Em vez disso, produzem ou armazenam secreções que fluem para o canal alimentar por meio de ductos, as quais ajudam na decomposição química dos alimentos. A túnica mucosa. A túnica mucosa, ou revestimento interno do canal alimentar, é uma membrana mucosa composta por uma camada de epitélio em contato direto com o conteúdo do canal alimentar, uma camada de tecido conjuntivo denominada lâmina própria e uma camada fina de músculo liso, lâmina muscular da mucosa. O epitélio da boca, faringe, no esôfago e no canal anal consiste principalmente em epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado, que desempenha uma função protetora. O epitélio simples colunar, que atua na secreção e na absorção, reveste o estômago e os intestinos. A junção e oclusão que vedam firmemente as células epiteliais colunares simples adjacentes, uma a outras, restringem o extravasamento entre as células. A taxa de renovação das células epiteliais do canal alimentar é rápida, a cada 5 ou 7 dias. A lâmina própria consiste em tecido conjuntivo areolar, que contém muitos vasos sanguíneos e linfáticos, nos quais fornecem as vias pelas quais os nutrientes absorvidos no canal alimentar alcançam os outros tecidos do corpo. Essa camada sustenta o epitélio e a liga a lâmina muscular da mucosa. A lâmina própria também contém a maior parte das células de tecidos linfóides associado à mucosa. A tela submucosa consiste em um tecido conjuntivo areolar que liga a túnica mucosa à túnica muscular. Contém muitos vasos sanguíneos e linfáticos que recebem moléculas de alimentos absorvidos. A túnica muscular da boca, da faringe, das partes superiores e média do esôfago contém músculo esquelético que produz deglutição voluntária. Os músculos esqueléticos também formam músculos do esfíncter externo do ânus, responsável pelo controle voluntário da defecação. A túnica serosa, as partes do canal alimentar que estão suspensas na cavidade abdominal, apresentam uma camada superficial denominada túnica serosa. A túnica serosa é uma membrana serosa composta por tecido conjuntivo areolar e epitélio simples pavimentoso, o mesotélio. A túnica serosa também é chamada de peritônio visceral, visto que forma uma parte do peritônio. O esôfago carece da túnica serosa, em vez disso, a única camada de tecido conjuntivo areolar, denominada túnica adventícia, forma a camada superficial desse órgão. Inervação do canal alimentar. É regulado por um conjunto intrínseco de nervos, conhecido como sistema nervoso entérico, e por um conjunto extrínseco de nervos que fazem parte da divisão autônoma do sistema nervoso. O sistema nervoso entérico é composto por cerca de 100 milhões de neurônios que se estendem do esôfago até o ânus. Os neurônios do sistema nervoso entérico estão organizados em dois complexos, complexo mioentérico e plexo submucoso. A divisão autônoma do sistema nervoso, embora os neurônios do sistema nervoso entérico possam funcionar independentemente, eles estão sujeitos à regulação dos neurônios da divisão autônoma do sistema nervoso. Os nervos parasimpáticos que surgem no canal alimentar formam a conexão neural do sistema nervoso entérico. Os neurônios pré-ganglionares parasimpáticos dos nervos vagos ou esplâncnico pélvico fazem sinapse com os neurônios pós-ganglionares parasimpáticos, localizados no plexo mioentérico e submucoso. As vias reflexas do canal alimentar. Muitos neurônios do sistema nervoso entérico são componentes das vias reflexas do canal alimentar, as quais regulam a secreção e a motilidade do canal em resposta a estímulos presentes em seu lúmen. O
peritônio é a maior túnica serosa do corpo, consiste em uma camada de epitélio simples pavimentoso, o mesotélio, com uma camada de sustentação subjacente de tecido conjuntivo areolar. O peritônio é dividido em peritônio parietal, responsável por revestir a parede da cavidade abdominal, peritônio visceral, que recobre alguns dos órgãos na cavidade e constitui a sua túnica serosa. O espaço estreito que contém o líquido seroso lubrificante entre as partes parietal e visceral do peritônio é a cavidade peritoneal. O aumento maior, que é a prega peritoneal mais longa, reveste o colo transverso e as alças do intestino delgado, como um avental de gordura. O aumento maior é uma lâmina dupla que se dobra entre si mesma, produzindo ao todo 4 camadas. O esôfago é um tubo muscular cuja função é transportar o alimento da boca para o estômago. O esôfago, um tubo muscular passível de ser colabado, tem cerca de 25 centímetros de comprimento e está situado posteriormente à traqueia. O esôfago começa na extremidade inferior da parede laríngea da faringe, passa pela face anterior do pescoço e entra no mediastino, anteriormente à coluna vertebral. Em seguida, atravessa o diafragma por uma abertura, o hiato esofágico, e termina na parte superior do estômago. A sua histologia é uma mucosa esofágica que é revestida por epitélio pavimentoso estratificado não queratinizado. Na lâmina própria da região próxima do estômago, existem 2 grupos de glândulas. As glândulas esofágicas da cárdia, que secretam muco na submucosa. Também existe grupos de glândulas secretoras de muco, as glândulas esofágicas, cuja secreção facilita o transporte de alimentos e protegem a mucosa. A túnica mucosa do esôfago consiste em epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado, lâmina própria, tecido conjuntivo areolar, e lâmina muscular da mucosa, músculo liso. O epitélio estratificado pavimentoso, associado aos lábios, boca, língua, parte oral da faringe, parte laríngea da faringe e esôfago, confere uma considerável proteção contra a abrasão e o desgaste causado pelas partículas de alimento que são mastigadas. O estômago é uma expansão do canal alimentar em formato de J, diretamente inferior ao diafragma no abdômen. O estômago conecta o esôfago ao duodeno, a primeira parte do intestino delgado. Uma das funções do estômago consiste em atuar como uma câmara de mistura e reservatório. A intervalos adequados após a ingestão do alimento, o esôfago transfere uma pequena quantidade de material para a primeira parte do intestino delgado. A posição e o tamanho do estômago variam continuamente. O diafragma o empurra inferiormente a cada inspiração e o puxa superiormente a cada expiração. Quando vazio, o estômago tem aproximadamente o tamanho de uma grande salsicha, porém é a parte mais distensível do canal alimentar e, portanto, pode acomodar uma grande quantidade de alimento. No estômago, continua a digestão do amido e dos triglicerídeos e começa a digestão das proteínas. O bolo alimentar semissólido é convertido em um líquido denominado quimo e certas substâncias são absorvidas. Anatomia do estômago. O estômago tem 4 regiões principais: cárdia, fundo gástrico, corpo gástrico e parte pilórica. A cárdia circunda a abertura do esôfago no estômago. A parte arredondada superior à esquerda da cárdia é o fundo gástrico. Inferior ao fundo gástrico encontra grande parte central do estômago e o corpo gástrico. A parte pilórica pode ser dividida em 3 órgãos. A primeira região, o antro pilórico, conecta-se com o corpo gástrico. A segunda região, o canal pilórico, leva à terceira região, o piloro. Este, por sua vez, conecta-se com o duodeno. A histologia do estômago. A superfície da túnica mucosa é uma camada de células epiteliais colunares, denominadas célula mucosa da superfície. A túnica mucosa contém a lâmina própria, tecido conjuntivo areolar, e uma lâmina muscular da mucosa, músculo liso. As células epiteliais estendem-se até a lâmina própria, onde formam colunas de células secretoras denominadas glândulas gástricas. Várias glândulas gástricas abrem-se na base do canal estreito, as fovéolas gástricas. As secreções de várias glândulas gástricas fluem para cada favela gástrica e em seguida para o lume do estômago. O intestino delgado. A maior parte da digestão e da absorção de nutrientes ocorre no intestino delgado. O seu comprimento por si só já fornece uma grande área de superfície para digestão e absorção. E essa área é ainda mais aumentada por pregas circulares, vilosidades intestinais e microvilosidades.
O intestino delgado começa após o músculo infícter do piloro do estômago. Encurva-se pelas partes centrais do inferior da cavidade abdominal e, por fim, abre-se no intestino grosso. Seu diâmetro é de 2,5 centímetros em média. A histologia do intestino delgado e a camada epitelial da túnica mucosa do intestino delgado consiste em epitélio simples colunar, que contém muitos tipos de células. As células absortivas do epitélio contêm enzimas que digerem os alimentos e apresentam microvilosidades intestinais responsáveis por absorver os nutrientes no quimo do intestino delgado. O epitélio também apresenta as células caliciformes, que secretam muco. A túnica mucosa do intestino delgado também contém muitas fendas profundas revestidas com epitélio glandular. As células que revestem as fendas formam as glândulas intestinais, ou criptas de Lieberkühn, e secretam suco intestinal. Além das células absorvitivas e das células caliciformes, as glândulas intestinais também contêm células de Paneth e células enteroendócrinas. As células de Paneth secretam lisozima, uma enzima bactericida, e são capazes de realizar a fagocitose. Essas células podem desempenhar um papel na regulação da microbiota do intestino delgado. São encontradas em 3 tipos de células enteroendócrinas: nas glândulas do intestino delgado, célula S, célula CCK e célula K, as quais secretam hormônio secretina, colecistocina, CCK e peptídeo insulinotrópico, dependente de glicose, que é a GIP. No intestino grosso, as funções gerais do intestino grosso incluem término da absorção, produção de determinadas vitaminas e formação de fezes e a expulsão das fezes. O intestino grosso, com cerca de 1,5 metros de comprimento e 6,5 centímetros de diâmetro nos seres vivos, está fixado à parede posterior do abdômen pelo seu mesocolo, que consiste em uma dupla camada de peritônio. No ponto de vista estrutural, as 3 principais regiões do intestino grosso são seco, colo e reto. A abertura do íleo para o intestino grosso é denominada ósseo ileal. O ósseo ileal é protegido por um lábio ileocólico e por um lábio ileocecal, que são pregas da túnica mucosa. O ósseo ileo possibilita a passagem dos materiais do intestino delgado para o intestino grosso. O seco, pendurado inferiormente ao ósseo ileal, é uma pequena bolsa que mede cerca de 6 centímetros de comprimento. Fixado ao seco existe um tubo espiralado e retorcido cujo comprimento aproximado é de 6 centímetros, o apêndice vermiforme. A histologia do intestino grosso. A túnica mucosa consiste em epitélio simples, colunar, lâmina própria, tecido conjuntivo areolar e lâmina muscular da mucosa, músculo liso. O epitélio contém principalmente células absortivas e caliciformes. As células absortivas atuam principalmente na absorção da água e as células caliciformes secretam muco, que lubrifica a passagem do conteúdo do cólon. Tanto as células absortivas quanto as células caliciformes estão localizadas em glândulas intestinais tubulares longas e retilíneas, criptas de Lieberkühn, as quais se estendem por toda a superfície da túnica mucosa. São também encontrados nódulos linfáticos solitários na lâmina própria da mucosa, que podem estender-se pela lâmina muscular da mucosa até a tela submucosa.